Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje do primeiro jogo da semifinal, Flamengo 1, Racing 0. Acho que ficou claro para todo mundo, para quem não conhecia ainda, que esse time do Racing é um bom time, muito bem treinado, é o atual campeão da Sul-Americana, então eles mostraram ontem que não são qualquer adversário. Mas apesar da dificuldade que eles impuseram para o Flamengo, apesar da qualidade deles, acho que o Flamengo fez uma grande partida, né? O placar de 1-0 foi pouco. Como eu disse lá no jogo contra o Palmeiras, esse time do Flamengo pode ganhar de todo mundo. A diferença no placar é se o time tiver num dia inspirado, os atacantes principalmente ali, se tiver num dia que o Flamengo tiver eficiente, eu acho que a palavra-chave para o Flamengo nessa reta final de temporada, todos os jogos são importantes, né? Semifinal de Libertadores especificamente. Então assim, o que faltou para o Flamengo ontem foi ser mais eficiente, foi ser mais matador. Apesar da boa marcação do time do Racing, nós criamos 6 oportunidades claras de gols, né? Aí eu não vou aqui ficar relatando todas as oportunidades, todo mundo viu o jogo, todo mundo lembra, mas assim, faltou um capricho maior para o Arrascaeta, o chute do Carrascal no primeiro tempo, que a Arrascaeta dá uma escoradinha para ele, poderia ter sido mais no canto, esses pequenos detalhes do jogo, que, né, a gente ficou naquela dificuldade de fazer o gol, criava oportunidade. Isso também é uma coisa que a gente melhorou muito dos últimos jogos para cá, que alguns jogos do Flamengo a gente ficava muito com a bola, cercando a área do adversário, rondando a área do adversário, mas não conseguia finalizar. Nessa reta final agora, principalmente nesses 3 últimos jogos, a gente conseguiu finalizar. Só que faltou a eficiência, aquele último chute com qualidade, aquele último passe mais preciso, aquela tomada de decisão mais rápida. Então, por isso, a gente conseguiu vencer o Racing por apenas 1-0. O time do Racing levou perigo nas bolas paradas, isso aí é importantíssimo a gente ficar atento no jogo da volta, que eu acho assim, o time do Racing é um time bem treinado, bem estruturado, porém eles só têm uma forma de jogar, eles não têm um jogador técnico, seja no meio de campo, ou seja um ponta, que vai nos levar a perigo. Eles são um coletivo, um conjunto bom, que sabe muito bem o que fazer com e sem a bola, mas é um time de uma nota só. Recupera a bola, não troca muitos passes, tenta uma bola longa. O centroavante deles é um bom jogador. E é isso. E o perigo maior para mim deles vai ser bola parada, escanteio e falta lateral. Então a melhor chance do Racing no jogo todo foi um escanteio que o jogador dele chuta e o Rossi faz uma grande defesa. Fora isso, o Flamengo criou indiscutivelmente as melhores chances da partida. O Flamengo fez um jogo inteligente. Quando vai afulinando essa fase da Libertadores, mata-mata, você fazer o primeiro jogo em casa é muito difícil. Por quê? Você tem que fazer o resultado, um gol, né? Ninguém entra para ganhar de 1-0. Ontem eu pelo menos estava esperando uns 2, 3 gols. Criou para isso, mas infelizmente não conseguimos converter as chances criadas. Então, assim, se você também se desespera, se o Flamengo ontem se desespera, o Flamengo jogou bem no primeiro tempo, não conseguiu fazer gol. Aí volta para o segundo tempo, 15 minutos, nada de gol, 25, nada. Se o Flamengo se desespera, era tudo que o Racing quer. Mas time argentino, eles sabem jogar a Libertadores mata-mata. Então achei inteligente da parte do Flamengo que em nenhum momento a gente saiu da nossa forma de jogar.
Mesmo com a bola não entrando, o time manteve a forma de jogar no primeiro tempo. Acho que o Flamengo jogou bem, mesmo o Pedro e o Arrascaeta não estando naquela sintonia fina que foi contra o Palmeiras, mas ainda jogaram bem, né? No segundo tempo, acho que o Felipe Luiz acertou nas substituições. O Arrascaeta, jogo muito intenso, ele sente o preparo físico, cansa. Ele coloca então o Samuel Lino, né? Na verdade, ele coloca o Plata e o Ayrton Lucas, sai o Arrascaeta e o Alexandro. A substituição do Ayrton Lucas pelo Alexandro não é uma substituição apenas de um lateral pelo outro, tem uma mudança tática. Ele deixa o corredor esquerdo para a velocidade do Ayrton Lucas, então é uma mudança estrutural do time, tática. O Arrascaeta sentiu o jogo, não sentiu o jogo, né? Sentiu o cansaço. Acho que foi muito ruim, tanto para Flamengo quanto para Palmeiras, coincidir justamente nas vésperas de uma semifinal de Libertadores. Os dois times se encontraram, então fizeram um jogo domingo, 4 horas da tarde. Um jogo de desgaste físico e mental muito grande. Acho que nem isso a CBF consegue organizar, sabe? Já tem a tabela da Libertadores. É muito provável que Flamengo e Palmeiras estejam na semifinal. Coloca esse jogo aí, Flamengo e Palmeiras na quinta rodada. Sabe? Na quinta rodada do primeiro turno e na quinta do segundo turno, que aí não vai bater com a fase final da Libertadores. É muito simples isso, mas para a CBF toda burrice é normal. Então assim, o Arrascaeta sente o jogo, 2 jogos pesados na sequência, ele coloca o Plata aberto na direita, joga o Luiz Araújo para a esquerda, coloca o Carrascal centralizado, né? E deixa o Plata junto do Pedro. Aí vem um azar nosso, que o Pedro machuca a mão, na verdade machucou o braço. Hoje a gente ficou sabendo que ele quebrou a una, não teve desvio, né? Não vai ter que operar nem nada, mas vai ter que ficar com gesso lá. Ele está com o braço imobilizado até acima do cotovelo, não vai ter, infelizmente, condições de jogar contra o Racing. Ah, mas por quê? Eu estava vendo o médico explicar. Se não imobilizar, a fratura pode se agravar. Aí terá que entrar com um processo cirúrgico, que é muito pior. Então ele tem que ficar com o braço imobilizado até acima do cotovelo para essa fratura poder se calcificar. Então, infelizmente, para o jogo da volta, o Pedro não joga, mas aí eu acho que é uma substituição simples. O Pedro não joga, joga o Plata de centroavante, né? Isso é fato. Mas voltando para o jogo de ontem do Maracanã, com as substituições, que aí sai a Arrascaeta, sai o Alexandro e sai, o time mantém a intensidade, não cai o ritmo. Quando sai, por exemplo, sai o Arrascaeta, entrou o Plata, aí o Carrascal foi jogar de meia armador, que é a posição original dele. Conseguiu jogar bem em todas as posições. Jogou bem pela direita, jogou bem pela esquerda, jogou bem centralizado, né? Então a gente não sentiu tanto tecnicamente. Agora, sai o Pedro para entrar o Bruno Henrique, aí a gente sente, né? Mas enfim, é o que tem no momento. Então no segundo tempo, o Flamengo também não consegue fazer o seu gol, mesmo criando oportunidades, mesmo depois das substituições, mesmo depois que sai Arrascaeta e Pedro, o time consegue ali manter o volume e criar as chances, porém a bola não está conseguindo, não entra, né? E o legal de qualquer esporte, especificamente falando do futebol, é como é que sai o gol do Flamengo. O Flamengo consegue fazer um gol com o Samuel Lino. Samuel Lino entrou bem ontem, é um jogador fundamental para a gente. Não dá para a gente não contar com o Samuel Lino, seja de titular ou seja entrando, como entrou bem ontem. Conseguiu ganhar no 1 contra 1, finalizou cortando para dentro e chutando, conseguiu bons cruzamentos,
Então, foi um jogo para dar confiança, readquirir a confiança, né? Só que o time deles marca muito bem, só que eles foram cansando. Essa é uma arma também, o que o Racing pode oferecer é isso. Uma marcação muito forte e tentar surpreender no contra-ataque bola longa, né? Só que eles foram cansando, natural. O Pulgar, que fez uma grande partida também, acho que o time do Flamengo ontem todo mundo jogou bem. Eu não consigo falar, nem o Varela, que eu não gosto muito do futebol dele, também não comprometeu, né? Mas o Pulgar, junto com o Jorginho, junto com o Léo Pereira e junto com o Carrascal, para mim, foram os destaques técnicos do time. O Léo Pereira fez uma partidaça também. E o Pulgar, como eu já disse e repito, nasceu para jogar de volante. Esse cara sabe tudo de posicionamento ali de volante. Então o Pulgar acha um passe preciso para a diagonal do Samuel Lino, ele cabeceia, porém está impedido. Está um pouquinho impedido, mas pouco impedido é impedimento. Só que esse lance do Samuel Lino, ele dá uma motivação extra para o time, sabe? A impressão que dava é que o Flamengo poderia jogar ali 90, 100 minutos que não ia fazer gol. E essa bola que o Pulgar acha o Samuel Lino dá um novo ânimo para o time acorda, o time vê que é possível fazer um gol ali, que a bola vai ter que entrar. Pouco tempo depois, o Carrascal recebe a bola da direita para o meio, carrega para o meio, acha um passe fantástico para o Bruno Henrique nas costas da defesa, entre o lateral esquerdo e o quarto zagueiro. O Bruno Henrique entra cara a cara com o goleiro, sabe? Aí é um tipo de gol que não dá para perder. A gente pode falar aquele lance do Arrascaeta que a bola pegou na trave. Não foi um lance claro, assim, dava para ter feito gol. O chute do Carrascal, as finalizações do Pedro, eram chances boas, mas não cara a cara com o goleiro. Então o Bruno Henrique sai cara a cara com o goleiro, chuta, né, em cima do goleiro. E o que é o futebol? A gente tentou gol de tudo quanto foi forma e o nosso gol sai num chute errado do Carrascal. O Carrascal tenta chutar no lado esquerdo do goleiro, a bola desvia no zagueiro e entra lá devagarzinho. Flamengo 1-0, muito merecido. Então, assim, realmente, o bom do futebol é que ele é imponderável. O Flamengo criou oportunidade para fazer gol de cabeça, estava impedido. Criou tabelando dentro da área, o goleiro defendeu, né? Cruzou bola para a área lá para o Pedro, quase fez o gol. Tentou chutar de fora da área, também não conseguiu. Aí tem a chance do Bruno Henrique cara a cara com o goleiro. Ele perde o gol ali, e o nosso melhor jogador em campo é premiado com esse gol chorado, porém importantíssimo. 42 minutos do segundo tempo. E repito aqui, um ponto positivo demais foi que o Flamengo, do primeiro ao último minuto, não perdeu a sua forma de jogar. E isso possibilitou esse gol do Carrascal. O Flamengo não entrou em desespero, não começou a rifar a bola de qualquer jeito, não. A bola não queimou no pé de nenhum jogador. Acredito que isso foi conversado, né, durante o treinamento da semana. É só o primeiro jogo, tem um segundo jogo. Óbvio, que se o Flamengo ontem tivesse melhor nas finalizações, mais eficiente, poderia ter terminado o jogo tranquilamente 3-0, 2-0 no mínimo. Mas a bola não entrava ontem, estava com dificuldade. Então, na minha opinião, esse gol e o time do Racing estava com gás porque está segurando o resultado, velho. Você está segurando o Flamengo no Maracanã lotado, semifinal de Libertadores. Então você tá ali, dá mais ânimo. Quando o Flamengo faz 1-0, eu senti, já estava no finalzinho, né? 42 do segundo tempo. O juiz deu 8 minutos de acréscimo. Então tinha mais uns 11, 10 minutos de jogo. O time dele sente. Tanto é que depois que o Flamengo faz o gol, aparece chance. Não chances claras, mas aparece chances boas pro Plata, sempre pela direita. Pro Plata, pro próprio Bruno Henrique, o Emerson Royal.
recebe uma bola na linha de fundo em velocidade, ele cruza, mas o zagueiro corta. Então esse gol foi muito importante para o jogo da volta. Não só, obviamente, óbvio, pela vitória, o empate lá classifica o Flamengo, certo? Mas esse gol é uma fonte de energia para a gente, de ânimo para a gente, e é um balde de água fria para o Racing. Ah, mas o Racing, vindo no Maracanã e perder de 1-0 para eles, tá bom. Tá bom. Porém, não da forma que foi. Tomar o gol no finalzinho. O goleiro deles fez um milagre no chute do Samuel Lino. Um milagre. Fez uma ótima defesa também naquela jogada que o Pedro quase faz um gol milagroso lá, que ele defende também. E toma um gol daquele jeito, né? Repito, foi um gol chorado, porém extremamente merecido. Se o jogo fica 0-0, não seria um placar justo. Pelo tanto que o Flamengo criou, e como eu já disse, o Flamengo teve volume de jogo e conseguiu finalizar. Não adianta você ter volume de jogo, muita posse de bola e não chutar no gol do adversário. Repito aqui, o Flamengo teve 6 chances de fazer o gol. Dessas 6, se faz metade, 3-0. Contra o Palmeiras tivemos 4 chances. Das 4 fizemos 3. Mas isso aí, cada jogo é uma história diferente, não adianta. Então assim, placar justíssimo. Poderia ter sido mais, poderia, mas repito, gol do Flamengo, aos 42 minutos do segundo tempo, foi nítido que o time do Racing sentiu. Pela forma que foi. Jogo da volta. Então, espero, o meu medo é assim, ontem, eu acho que demorou um pouquinho para o Flamengo entrar no ritmo de uma semifinal de Libertadores, que é ganhar todas as divididas, sabe? Tá mais atento. O Flamengo não pode, de forma alguma, entrar quarta-feira que vem achando que é mais um jogo de Brasileirão, que vale 3 pontos. Vale a vaga na final. Então tem que entrar dividindo, rasgando tudo, com mais raça e mais atenção. O que o Racing pode fazer? Tentar uma marcação alta. Isso é bom pra gente. Tentar uma marcação alta. Então o Flamengo tem que entrar extremamente ligado na partida. Não pode ficar se livrando da bola. Naquele jogo, que foi o pior jogo para mim do Flamengo, um dos piores jogos do Flamengo para mim no ano, foi o jogo da volta contra o Estudiantes. O Flamengo não conseguia trocar 3 passes. Mesmo o time do Racing não sendo brilhante com a bola, mas a partir do momento que você não consegue ficar com a bola, o adversário tem uma probabilidade muito maior de fazer gol em você, é matemática. Se o adversário fica mais tempo com a bola, ele vai ter mais oportunidade de fazer gol na gente. Então o Flamengo tem que entrar extremamente atento, ligado e focado e concentrado, sabe? E fazer o nosso jogo. Qual é o nosso jogo? Posse de bola. Treinar, né? Você já está treinado, não dá mais tempo para treinar, mas o Flamengo já sabe jogar assim. Então quando o Racing vier sufocar a gente lá, a gente conseguir quebrar essa primeira marcação. Ontem, no Maracanã, eles fizeram isso. Uma marcação alta. E algumas vezes aí sobra o buraco no meio de campo. Que eles marcavam com 4 na frente, só que a defesa deles não compactava muito. Então, algumas vezes a gente conseguiu achar o Arrascaeta livrinho na intermediária, o próprio Carrascal. Então, se eles forem jogar dessa mesma forma, que eu acredito que eles vão jogar marcando a gente em cima, principalmente no início do jogo, se o Flamengo tiver calma e fizer o nosso jogo, que é sai tocando, acha o Jorginho, acha o Pulgar acha Carrascal, acha o Arrascaeta livre, e a gente tiver, eu acho que o jogo da volta vai passar por essa palavra que eu vou repetir mais uma vez, eficiência. Se o Flamengo tiver numa noite eficiente para fazer gol, a gente ganha deles lá também. Agora, se aparecer uma oportunidade, aí chuta, o goleiro defende. Aparece uma oportunidade,
Aí na hora de dar aquele passe preciso, erra um pouquinho, aí a gente corre risco. Evitar ao máximo escanteio e cruzamento lateral. Não é jogo para se fazer aquelas faltinhas que me irritam profundamente, aquelas faltinhas besta lateral. Tem que saber jogar esse jogo, sabe? A gente não tem necessidade, por exemplo, de tomar gol de contra-ataque. Ontem, por exemplo, no jogo, né, de ontem, eu não me lembro aqui agora do Flamengo tomar algum contra-ataque perigoso. Isso faz parte do jogo, cara. Eu achei isso inteligente. Não quer dizer que o Flamengo não atacou, que não vai atacar na Argentina. Não. Mas não faz sentido, na minha cabeça, a gente estar com o resultado favorável e atacar desorganizado. Aí o Flamengo está atacando, toma um gol de contra-ataque ganhando de 1-0. Não existe. Então é saber jogar lá. É saber fazer esse segundo tempo, né? Esse segundo jogo é um segundo tempo da partida. É saber usar essa vantagem mínima. Infelizmente, né? Só conseguimos fazer um gol. É saber usar essa vantagem com inteligência. Acho, olhando aí agora o copo meio cheio, né? Obviamente que o Pedro, pelo que vem jogando, vai fazer falta, é fato. Todo mundo queria o Pedro de titular lá na Argentina. Porém, analisando o que a gente tem no momento, o Plata de centroavante, nessa ocasião, talvez não seja tão ruim. Talvez a falta que o Pedro poderia fazer possa ser minimizada com Plata. Como? Velocidade. Não é o Flamengo ficar na retranca, o time todo lá atrás, esperando o Racing. Não. Porém, a gente vai ter a velocidade. Acredito que ele vai entrar com Luiz Araújo, Plata e Carrascal. Acredito. Né? E o Arrascaeta nesses quarteto ofensivo nosso. Então nós temos 2 jogadores de extrema qualidade no passe e 2 jogadores velozes para atacar as costas da defesa do Racing, que vai ter que sair mais para o jogo. Saindo mais para o jogo, inevitavelmente vai sobrar espaço nas costas. Então, assim, minha preocupação é: o Flamengo vai entrar, os jogadores do Flamengo vão entrar entendendo que é o segundo jogo da semifinal da Libertadores, vão entrar focado, ligado do primeiro ao último minuto? Espero que sim. Acontecendo isso, acho que o jogo fica muito pra gente, inclusive para ganhar lá, porque como eu acabei de falar, o Racing 0-0, o Flamengo classifica. Então é fazer um jogo inteligente e ficar com a bola. Se acontecer, igual aconteceu contra o Estudiantes, do Flamengo não conseguir trocar 3 passes, a gente corre risco. Então, em resumo, estou confiante para esse segundo jogo da semifinal, certo? Acho que a gente tem condições de passar bem e fazer mais uma final de Libertadores em 6 anos. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.